As minhas primeiras palavras têm de ser de elogio. De elogio, antes de mais nada, pelo progresso que foi agora aqui evidenciado com esta prestação pública de contas e pelo trabalho que tem sido feito de afirmação da faculdade, mas também de elogio a esta iniciativa do Prémio Carreira. Desde a primeira edição que esta iniciativa me parece uma forma muito inteligente de se atingirem dois objetivos. Por um lado, dar uma merecida visibilidade pública à FEP e, por outro lado, reforçar o seu espírito de corpo. Porque reatar periodicamente os laços profissionais e até afetivos entre quem se prepara para iniciar uma vida profissional, como é o caso dos alunos, e quem, pelo menos até agora, conseguiu sobreviver ao impacto externo, é uma forma e deve ser uma forma de enriquecimento de parte a parte, de enriquecimento mútuo. Note-se que esta interação forte entre o espaço académico e envolvente económico e empresarial da Faculdade de Economia do Porto foi um dos elementos fundamentais na sua gênese. Ele estava lá desde o princípio, em 1953, e na sua posterior afirmação até se chegar à situação que temos agora e que augura um futuro ainda mais forte, ainda mais afirmativo. E eu penso que seria a todos os títulos lamentável que este ADN original de relação entre a academia e o exterior se perdesse ou perdesse a sua força, mesmo havendo que reconhecer quanto o conceito de envolvente de hoje é distinto, nesta era da globalização, daquilo que era a envolvente da faculdade na altura em que foi criada. Dito isto, é verdade que estava totalmente fora das minhas expectativas algum dia vir a ser nomeada para este prémio. E digo isto sinceramente. E muito menos escolhida. Não digo isto por falsa modéstia, mas porque é, felizmente, muito grande a quantidade de ex-alunos notáveis que esta casa produziu ao longo da sua vida e, por isso mesmo, estava completamente fora da minha perspectiva algum dia vir a ser a escolhida. Dito isto, naturalmente, não estou a anunciar que vou ou impugnar a decisão ou pedir a recontagem dos votos, de maneira nenhuma. Fiquei muito contente e limito-me a agradecer, com muita emoção, esta prova de carinho. Muito obrigada. Mas ao fazê-lo, agradeço também, embora não tenha tido mandato para isto, em nome dos dois outros nomeados. E eles merecem o reconhecimento público total e partilho com eles, de forma totalmente equitativa, a homenagem de que hoje acabei por beneficiar. São duas pessoas que têm uma carreira muitíssimo importante, mas a quem me ligam também laços pessoais. O José Silva Peneda, foi com ele que eu comecei a minha colaboração com a Comissão de Coordenação da Região do Norte. E em vidas profissionais que se cruzaram várias vezes, vim a reforçar os laços de cooperação de uma forma muito intensa no Parlamento Europeu, onde de facto conseguimos, apesar de estarmos em grupos políticos diferentes, uma fortíssima colaboração. Com o Carlos Tavares aqui presente, e é muito importante que ele esteja aqui presente, eu tenho de lhe agradecer muita coisa, até uns serões bem passados, em que ele canta para todos nós e nos traz uma dimensão cultural ao convívio. Mas em particular e mais recentemente, e isto não é uma flor de estilo, ainda esta semana e hoje estivemos a trocar informação, eu tenho de lhe agradecer a permanente partilha do seu saber e experiência, sobretudo na área da supervisão financeira. Quando me calham dossiês nessa área, o Carlos está sempre na linha e temos tido uma colaboração fantástica, sendo ele, de facto, um nome altamente credenciado a nível internacional, apesar de procurar sempre sair dos holofotes. Ora bem, mas esta cerimónia, feitas estas considerações preliminares, é com esta cerimónia que se inicia o ano letivo. E eu entraria em contradição com as minhas primeiras palavras
se não tentasse transmitir aos futuros colegas, e é para eles que quero falar, para os alunos, alguns elementos do balanço de vida, e é um balanço de vida, que nós vamos fazendo em várias fases e este momento obriga-me a fazê-lo. Eu tentarei, em particular, responder àquela pergunta central: que papel teve a FEP na minha vida? Não falo da minha vida pessoal, onde teria de falar do Zé, do meu marido, que eu conheci aqui, mas falo da minha vida profissional. E tentando responder com honestidade, tenho de reconhecer que esse impacto foi muito maior do que alguma vez tinha previsto. Pelo menos em duas dimensões. A dimensão humana, em sentido lato, que inclui o lado social, o lado político, e o outro lado, o lado técnico e o lado académico. Em relação à primeira, eu sinceramente desejo que os alunos, os jovens que agora estão aqui, têm a vida toda à frente deles, que tenham uma vida académica e profissional calma e organizada. Mas a verdade é que as minhas não o foram. A minha FEP começou no sótão dos Leões, na reitoria, passou pelo Colégio João de Deus, transitoriamente, alguns já não se lembram disso, e só depois acabou aqui na Asprela, neste edifício, e sendo eu tão jovem, não se percebe como é que ele já precisa de requalificações, não é? Mas, de facto, eu tive a sorte, nesses tempos conturbados, tive a sorte de encontrar personalidades espantosas e personalidades que me deram a mão e que me ajudaram a sair do anonimato e a fazer coisas que me deram imenso prazer durante toda a vida. Tenho aqui hoje alguns dos meus ex-professores. O Dr. Jesus está aqui e penso que há mais gente espalhada na sala que eu não tive ocasião de conhecer, mas de reconhecer agora quando entrei. Mas, em particular, eu tenho de fazer aqui uma homenagem pública a pessoas como Valente Oliveira, John Dunning, que estava ali na fotografia, que foi o meu orientador de tese, e o antigo reitor Alberto Amaral, que me deu a mão em momentos muito críticos da minha vida. Nunca os posso esquecer. Mas também queria estender a minha gratidão a alguns colegas mais velhos. Alguns já não estão entre nós. É o caso do Zé Valente, é o caso do professor Baganha, é o caso do Vasco Airão, mas alguns ainda estão, e ainda bem, como o Madureira Pinto ou António Figueiredo, porque são personalidades que atravessaram a minha vida e pelas quais eu fui adquirindo um respeito cada vez maior, diria. Mas também, no que diz respeito mais à minha vida pública, fora daqui, a pessoas como Hernani Lopes, Luís Braga da Cruz e, naturalmente, António Guterres, que me deu a oportunidade de exercer um cargo público de alta responsabilidade, ou Eduardo Ferro Rodrigues, que me deu a oportunidade de trabalhar no Parlamento Europeu. Dito isto, e numa outra perspectiva, foi também um privilégio único viver uma revolução a meio do curso e aprender, no microcosmos desta casa, as virtudes e os vícios de que, afinal, são feitas as sociedades. De facto, em situações extremas, os caráteres revelam-se para o pior e para o melhor. Assim me aconteceu e, rapidamente, nessa altura, aprendi coisas que, por vezes, só se aprendem ou só se concluem no fim da nossa vida. Foi na altura também que aprendi a admirar alguns do que aqueles citei, mas que criei com muita gente laços de solidariedade que permaneceram até hoje. Estão aqui algumas das colegas que estiveram comigo nessa altura e muito obrigada por estarem comigo. Colegas femininas e masculinas. Mas mesmo sem essas situações únicas, aquilo que eu vos posso dizer aos alunos é que a rede da FEP, onde incluo colegas, contemporâneos, ex-alunos, ex-professores, funcionários, se revela com o tempo muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais determinante do que aquilo que nós esperamos quando somos alunos. É uma rede incrível para o resto da vida. Depois há outra dimensão, a segunda, a dos conhecimentos substantivos. E esses conhecimentos que aqui se podem e devem adquirir, também aí a Revolução fez milagres. E vou tentar explicar-vos porquê. Porque durante metade do curso eu estudei a economia segundo uma abordagem marginalista, como se fosse a única. E na segunda metade do curso prevaleceu a teoria marxista, também como se fosse a única. A resultante disto foi muito importante. No curto prazo,
apostei em frequentar e fazer cadeiras de matemática e técnicas. Mas nessa altura e desde essa altura vi que tinha de estudar a sério e comecei a estudar a sério, primeiro para procurar encontrar a verdade no meio de tanta informação e numa outra fase porque a vida me foi obrigando a nunca parar. E por isso, para os alunos, eu tenho de vos dizer, o curso aqui é só um aperitivo, nunca mais se pode parar. Mas neste contexto eu queria transmitir-vos, comunicar-vos uma outra reflexão, tenho de a partilhar convosco. É que quer as teorias económicas, quer o instrumental técnico de que dispomos, são armas ao mesmo tempo fundamentais e muito perigosas, se não estivermos permanentemente a questionar-lhes os pressupostos, a recalibrá-las, a testá-las por confronto com a realidade. É verdade que muitos erros são cometidos quando o voluntarismo excessivo, mesmo político, esquece conceitos económicos imprescindíveis para que as decisões que tomamos funcionem, sejam viáveis, sejam sustentáveis, também economicamente, quando se concretizam. Mas não é menos perigoso quando a crença cega em modelos teóricos, esquecendo, voluntária, outras vezes involuntariamente, os limites e as condicionantes em que foram estruturados e que depois determinam a sua aplicabilidade, alimentam opções persistentes e perigosamente erradas e de consequências imprevisíveis. Nesta matéria, e apenas aflorando a realidade em que atualmente vivemos, sublinharia que muito haverá certamente para refletir quando pudermos olhar com distanciamento suficiente para a odisseia da integração europeia, da moeda única ou da regulação dos mercados financeiros. Quando estivermos longe e olharmos para trás, perceber-se-á melhor, talvez, aquilo que estou a tentar dizer-vos. Por ora, e temos de pensar para a frente, e eu quero apenas reafirmar que, utilizados de forma madura, todos os conhecimentos que adquiri nesta casa foram absolutamente essenciais. Eles serviram não só de alicerce a tudo o que tive de construir depois de os ter consolidado de algum modo, mas eles serviram também de esqueleto e de linha condutora para tudo o que fiz ao longo da minha carreira profissional. Nada teria sido possível das coisas que fui fazendo, e posso evocar a título de exemplo não só as teses de mestrado e doutoramento, mas coisas mais concretas, como tentar um projeto de desenvolvimento regional no Vale do Ave, ou negociar o protocolo de Quioto, ou tentar definir a legislação bancária europeia, sem recorrer em permanência a todo o instrumental teórico e técnico cujas bases eu obtive nesta casa. Regresso muitas vezes a este espaço, de onde de facto eu nunca saí. Como quando era aluna, continuo a estudar, a experimentar, a discutir, e enquanto docente da FEP que fui e ainda sou, quero continuar a regressar, para comunicar experiências, partilhar dúvidas e com todos, docentes e discentes, aprender nesta partilha. Quero retirar conclusões úteis à sociedade local e regional, que nos é mais próxima, mas também úteis ao nosso país e úteis à nossa presença, que terá de continuar a existir não só no contexto europeu, mas também no contexto europeu. E por isso, termino, porque não vos quero amassar mais, transmitindo aos alunos esta sensação de, quando olho para trás, conseguir perceber o que é importante e o que é menos importante e fazer uma vida académica na FEP sólida, robusta, participada, é das coisas que valem a pena para o resto da vida. Boa sorte para o ano letivo e muito obrigada a todos.